Uma reflexão sobre o veneno moderno da comparação social. Vivemos na era da comparação constante. Nunca na história da humanidade foi tão fácil e tão devastador comparar nossas vidas com as dos outros. A cada scroll no Instagram, a cada story no WhatsApp, a cada post no LinkedIn, somos bombardeados com versões editadas, filtradas e cuidadosamente selecionadas da realidade alheia. E, sem perceber, começamos a medir nossa própria existência usando réguas que não nos pertencem. A frase que dá título a esta reflexão não é apenas uma observação poética, é um diagnóstico preciso de uma das maiores epidemias silenciosas do nosso tempo. A comparação não mata de uma vez, como um tiro certeiro. Ela corrói, devagar, como um ácido que vai dissolvendo nossa autoestima, nossa paz interior e nossa capacidade de encontrar alegria nas pequenas conquistas da vida cotidiana. Para Nietzsche, a comparação constante é um sintoma daquilo que ele chamava de mentalidade de rebanho. A tendência humana de se perder na multidão, de buscar validação externa e de medir o próprio valor através dos olhos dos outros. O olhar de Nietzsche é a tragédia do rebanho. Se você tentar, muitas vezes ficará sozinho e às vezes com medo, mas nenhum preço é alto demais para o privilégio de ser você mesmo. Somos seres sociais por excelência, programados evolutivamente para viver em grupos e, consequentemente, para nos posicionarmos dentro desses grupos. Durante milhares de anos, saber nossa posição na hierarquia social era uma questão de sobrevivência. Quem estava por cima tinha mais acesso a recursos, parceiros reprodutivos e proteção. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que revolucionou o pensamento ocidental, já havia identificado esse veneno há mais de um século. Hoje, não precisamos competir por recursos escassos da mesma forma que nossos ancestrais, mas nosso cérebro primitivo ainda interpreta as redes sociais como uma arena de competição constante. Em vez disso, uma parte primitiva de nós registra: ele está tendo experiências que eu não estou tendo. Ele está ganhando na vida enquanto eu estou perdendo. As redes sociais criaram uma tribo global onde todos podem ver todos, onde a vida privada se tornou espetáculo público e onde a pressão para se conformar às expectativas alheias atingiu níveis nunca antes vistos na história humana. O indivíduo sempre lutou para não ser absorvido pela tribo, escreveu Nietzsche. Ele sabia que a verdadeira liberdade começa quando paramos de medir nossa felicidade pela felicidade aparente dos outros. Essa observação é ainda mais relevante hoje do que era na época de Nietzsche. Nietzsche falava sobre a importância de criar nossos próprios valores, de nos tornarmos aquilo que ele chamava de além do homem, não no sentido de superioridade sobre outros, mas no sentido de transcender a necessidade compulsiva de aprovação externa. A armadilha da comparação. Por que ela nos seduz? Mas por que a comparação é tão irresistível? Por quê? Mesmo sabendo que nos faz mal, continuamos a cair nessa armadilha mental. A resposta está na própria natureza humana. O problema é que essa programação ancestral permanece ativa em um mundo completamente diferente. Quando vemos a foto de um amigo viajando para Paris, nosso cérebro não processa: que bom que ele está aproveitando suas férias. Essa interpretação automática é reforçada pela natureza artificial das redes sociais. Ninguém posta suas segundas-feiras cinzentas, suas contas atrasadas, suas discussões domésticas ou seus momentos de ansiedade. O que vemos é uma versão editada da realidade e os highlights, os momentos de pico, as conquistas mais fotogênicas. Como se medíssemos nossa vida real e completa com todos os seus altos e baixos, contra a versão best-of da vida alheia. É como se passássemos a vida comparando nossos bastidores com o palco dos outros. Quando vivemos sempre olhando para o lado, nunca conseguimos mergulhar completamente em nossa própria experiência.
O preço silencioso, como a comparação nos destrói. Nietzsche tinha razão quando dizia que a comparação constante era uma forma de negação da própria vida. Em vez de saborear o café da manhã com calma, estamos pensando no café da manhã instagramável que vimos ontem. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais beleza, mais viagens, mais seguidores. Quando nossa régua de sucesso é externa, começamos a moldar nossa vida, não de acordo com nossos valores e desejos genuínos, mas de acordo com o que imaginamos que impressionará os outros. Passamos a viver uma vida performática, onde cada escolha é filtrada pela pergunta: como isso vai parecer para os outros? Não se preocupe com o que os outros estão fazendo, ele dizia. Para ele, a tendência de medir nossa vida contra padrões externos era uma forma de sede que nos mantinha presos em ciclos de insatisfação. Preocupe-se apenas com suas próprias ações e reações. A comparação é um buraco negro que engole qualquer sentimento de contentamento ou apreciação pelo que temos. Em vez de curtir uma conversa com um amigo, estamos mentalmente comparando nossa vida social com a de influenciadores que seguimos. Comparávamos nossas vidas com as dos vizinhos, colegas de trabalho, amigos próximos. O círculo de comparação era pequeno e, geralmente, composto por pessoas em circunstâncias similares às nossas. Carl Jung falava sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, em vez de quem os outros esperam que sejamos. Viktor Frankl, durante os horrores dos campos de concentração nazistas, descobriu que aqueles que sobreviviam eram os que encontravam significado em suas próprias experiências, independentemente das circunstâncias externas. A comparação nos rouba três coisas fundamentais. Primeiro, ela nos rouba o presente. Quando estamos constantemente medindo nossa vida contra padrões externos, perdemos a capacidade de estar plenamente onde estamos. A gratidão é impossível quando vivemos em modo comparativo constante. Segundo, ela nos rouba a gratidão. Terceiro, ela nos rouba a autenticidade, a sabedoria antiga em tempos modernos. Nietzsche não foi o único pensador a identificar os perigos da comparação. Essa preocupação ecoa através dos séculos e das culturas. O filósofo grego Epicteto, fundador do estoicismo, ensinou que a felicidade vem de focar apenas naquilo que está sob nosso controle. O Buda, há 2.500 anos, identificou a comparação como uma das raízes do sofrimento humano. Mesmo pensadores mais contemporâneos chegaram às mesmas conclusões. A revolução digital, quando a comparação se tornou global. Se a comparação sempre foi um desafio humano, o que torna nosso momento histórico único? A resposta está na escala e na intensidade. Antes das redes sociais, nossa tendência comparativa era limitada geograficamente. Hoje, esse círculo se expandiu para incluir o mundo inteiro. Podemos nos comparar com celebridades, bilionários, influenciadores, pessoas que vivem em países completamente diferentes, com economias e culturas totalmente distintas. Além disso, a frequência da comparação aumentou drasticamente. Antes, talvez soubéssemos sobre a vida dos outros através de conversas ocasionais ou encontros sociais. Agora, recebemos atualizações constantes, em tempo real, sobre as conquistas, viagens, relacionamentos e sucessos de centenas ou milhares de pessoas. É como se tivéssemos criado uma máquina de comparação que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, alimentada por algoritmos projetados para manter nossa atenção através da provocação emocional. O paradoxo da conectividade. Mais conectados, mais sozinhos. Nunca fomos tão conectados tecnicamente, mas as taxas de depressão, ansiedade e suicídio, especialmente entre jovens, menos aumentaram drasticamente nas últimas décadas. Nietzsche previu que a busca obsessiva por aprovação externa levaria a uma forma particular de solidão.
A solidão de quem está sempre performando para uma audiência. Estamos constantemente ligados a centenas de pessoas, mas raramente conectados profundamente com alguém. Em vez de mostrarmos quem realmente somos, mostramos quem pensamos que deveríamos ser para impressionar os outros, mas nunca sendo verdadeiramente visto ou compreendido. Esse paradoxo se manifestou de forma dramática na era digital. Quantas compram coisas que não precisam para impressionar pessoas que não respeitam verdadeiramente? Sempre haverá outra meta para alcançar, outro patamar para subir, outra pessoa para superar. A explicação está na natureza superficial dessas conexões. Quando nossa vida social acontece principalmente através de likes, comentários e stories, perdemos a profundidade dos relacionamentos genuínos. A comparação constante agrava esse problema. Quando estamos sempre medindo nossa vida contra padrões externos, perdemos o incentivo para sermos vulneráveis e autênticos. Qualidades essenciais para relacionamentos profundos. A armadilha do sucesso performático, uma das manifestações mais perigosas da cultura da comparação, é o que podemos chamar de sucesso performático, a busca por conquistas que servem mais para impressionar os outros do que para satisfazer nossos próprios valores e desejos. Nietzsche chamava isso de valores de rebanho objetivos, que perseguimos não porque fazem sentido para nossa individualidade única, mas porque são socialmente aprovados. Significa reconhecer que nossa felicidade e realização precisam vir de dentro, baseadas em nossos próprios critérios de vida bem vivida. Quantas pessoas estudam cursos que não as interessam porque são bem vistos? Quantas escolhem carreiras baseadas no prestígio social em vez da paixão pessoal? Quando nossa definição de sucesso vem de fora, nunca conseguimos nos sentir verdadeiramente bem-sucedidos. É uma corrida sem linha de chegada, onde o prêmio é sempre adiado para o próximo nível de conquista. O caminho da libertação. Redescobrindo nossa medida interior, como, então, podemos nos libertar dessa prisão comparativa? Nietzsche oferece uma resposta radical e libertadora. Precisamos nos tornar nossos próprios legisladores, criar nossos próprios valores, desenvolver nossa própria medida de sucesso e significado. Isso não significa se tornar egoísta ou indiferente aos outros. O primeiro passo é desenvolver consciência. Precisamos reconhecer quando estamos caindo na armadilha da comparação. Observe seus pensamentos durante o dia. Quantas vezes você se pega medindo sua vida contra a de outros? Quantas vezes suas emoções são sequestradas por posts de redes sociais? É importante porque eu genuinamente valorizo, ou porque aprendi que deveria valorizar, não como um exercício forçado de positividade, mas como uma prática genuína de reconhecimento. Muitas vezes descobrimos que estamos perseguindo objetivos que nem sequer são nossos. O segundo passo é questionar os valores que herdamos. Pergunte-se, por que isso é importante para mim? O terceiro passo é cultivar a gratidão ativa. Em vez de focar no que não temos, desenvolva o hábito de reconhecer conscientemente o que já possui. A arte de viver sem plateia. Fazer coisas porque genuinamente queremos fazê-las, não porque queremos que outros vejam que as fizemos. Encontrar alegria em pequenos momentos que nunca chegarão ao Instagram. Desenvolver hobbies que não interessam a mais ninguém. Criar rituais pessoais que alimentam nossa alma, mesmo que sejam invisíveis para o mundo. Assustadora porque assumir a responsabilidade por nossa própria vida é um ato de coragem considerável. Ele escreveu: o que não me mata, me fortalece. Mas também reconhecia que o processo de se tornar autenticamente você mesmo é um dos maiores desafios que qualquer pessoa pode enfrentar. Porque a comparação, como diz nosso título, mata lentamente, em silêncio. Ela mata nossa alegria, nossa criatividade, nossa capacidade de estar presente,
nossa habilidade de formar relacionamentos profundos. Nietzsche falava sobre a importância de desenvolver o que ele chamava de amor fati, amor ao destino. Isso significa abraçar completamente nossa própria vida, com todos os seus desafios, limitações e características únicas. Por trás de todas as camadas de expectativas sociais, comparações e performances, existe uma pessoa única, com seus próprios gostos, valores, sonhos e formas particulares de encontrar significado. Significa reconhecer que nossa vida tem valor e beleza próprios, independentemente de como ela se compara às vidas dos outros. Quando verdadeiramente amamos nossa vida, não a vida que gostaríamos de ter, não a vida que outros têm, mas nossa vida real e atual, menos a comparação perde seu poder sobre nós. Pode ser meditação, caminhadas solitárias, escrita em diário, ou qualquer prática que o ajude a se reconectar com seus próprios pensamentos e sentimentos, longe do ruído externo. Isso não significa aceitar passivamente tudo que não podemos mudar. Uma das práticas mais libertadoras que podemos desenvolver é aprender a viver sem plateia. O poder transformador da autenticidade. Quando paramos de viver para impressionar outros, algo mágico acontece. Descobrimos quem realmente somos. Essa descoberta é simultaneamente libertadora e assustadora. Libertadora. Porque finalmente podemos parar de carregar o peso impossível de agradar a todos. Nietzsche sabia disso. Mas o preço da autenticidade é muito menor que o preço da vida, vivida em constante comparação. Construindo uma vida à prova de comparação. Como construir uma vida que seja resiliente à armadilha da comparação? Primeiro, desenvolva rituais de conexão consigo mesmo. Em vez de ter centenas de amigos virtuais, invista em algumas amizades verdadeiras, onde você pode ser completamente autêntico. Segundo, cultive relacionamentos profundos. Terceiro, defina seus próprios critérios de sucesso. O que significa uma vida bem vivida para você? Não para seus pais, não para a sociedade, não para o Instagram, mas para a Voca. Quarto, pratique a arte de celebrar pequenas vitórias. A vida é feita muito mais de momentos ordinários do que de grandes conquistas. Aprender a encontrar alegria no cotidiano é uma habilidade essencial para uma vida feliz. Quinto, limite conscientemente sua exposição a comparações desnecessárias. Isso pode significar diminuir o tempo nas redes sociais, escolher cuidadosamente o conteúdo que consome, ou criar zonas livres de tecnologia em sua rotina. A coragem de ser imperfeito, uma das descobertas mais libertadoras, é perceber que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor e respeito, incluindo nosso próprio amor e respeito. Mas essa é uma busca impossível, porque o ideal é sempre uma miragem. Assim que nos aproximamos dele, ele se move para mais longe. A cultura da comparação nos vende a ilusão de que existe uma versão ideal de vida, e que nossa tarefa é nos aproximar o máximo possível desse ideal. Nietzsche entendia que a perfeição não é um objetivo humano válido. Significa reconhecer que podemos crescer, melhorar e evoluir, sem precisar nos tornar alguém completamente diferente de quem somos. Em vez disso, ele falava sobre a importância de abraçar nossa humanidade completa, incluindo nossas imperfeições, limitações e falhas. Isso não significa conformismo ou falta de ambição. Não é quantos likes tivemos, quantas pessoas invejaram nosso sucesso, ou quão bem conseguimos performar para as plateias externas. É uma rebelião contra uma cultura que lucra com nossa insatisfação, que se alimenta de nossa necessidade de validação externa. O legado de uma vida autêntica. Porque quando paramos de viver em modo comparativo, liberamos energia para contribuições genuínas. Mas a autenticidade cura da mesma forma
menos gradualmente profundamente, transformando não apenas nossa experiência individual, mas criando ondas de positividade que se espalham para todos ao nosso redor. Não para uma existência sem desafios, mas para uma jornada vivida com coragem e integridade. Podemos focar em nossos talentos únicos, nossas perspectivas particulares, nas formas específicas através das quais podemos tornar o mundo um lugar melhor, não para competir com outras obras de arte, mas para expressar completamente nossa visão particular de mundo. Quando chegamos ao final da vida, o que realmente importa? O que importa é se conseguimos viver de acordo com nossos próprios valores, se fomos corajosos o suficiente para ser autênticos, se construímos relacionamentos genuínos, se encontramos significado em nossa jornada única. Nietzsche nos lembra que cada vida é uma obra de arte única e que nossa responsabilidade é criar essa obra com integridade e coragem. Conclusão: a revolução silenciosa. Escolher viver sem a necessidade constante de comparação é um ato revolucionário. É também um presente que damos não apenas a nós mesmos, mas ao mundo. A comparação mata lentamente, em silêncio. O convite está feito, não para uma vida perfeita, mas para uma vida verdadeira. Como disse Nietzsche, torne-se quem você é. Não há comparação possível para essa conquista única e intransferível. A revolução começa quando decidimos que nossa vida, exatamente como ela é, já é suficientemente extraordinária para ser vivida plenamente. E essa revolução é silenciosa, mas seus efeitos são profundos e duradouros para nós e para todos que têm a sorte de testemunhar uma vida vivida sem desculpas, sem comparações, com autenticidade radical. É hora de parar de matar-se lentamente através da comparação. É hora de começar a viver.